Muitos medicamentos vêm com a sua concentração descrita em porcentagem. Você já reparou nisso? E quando a gente precisa fazer algum cálculo para ajuste de dose, o que a gente faz com essa informação em porcentagem? Se você tem dúvida a respeito disso, fica aqui comigo que eu vou te explicar de um jeito muito fácil, que não é tão difícil assim, a gente fazer uma conta que envolve medicações com porcentagem. Olá, prazer, meu nome é Mari Libório, eu sou enfermeira concursada, sou professora universitária e esse aqui é um canal para você que busca ser referência na enfermagem. E aí, vestiu o jaleco? Então agora vamos fazer a diferença. Bem, você já deve ter se dado conta que algumas vezes a gente se depara com apresentações como esta aqui que eu vou mostrar na tela. Então vamos começar aqui com o exemplo da glicose que eu já dei anteriormente. Então isso aqui é uma ampola de glicose de 10 ml. Quando eu falo que essa ampola de glicose de 10 ml tem 50% de concentração, o que isso quer dizer? Isso significa que em cada 100 ml dessa solução eu vou ter 50 gramas de glicose. Mas como a gente já havia visto, essa ampola não tem 100 ml, essa ampola é uma ampola de 10 ml. Então eu não posso dizer que ela tem 50 gramas de glicose nessa ampola, porque os volumes são diferentes. E aí entra a necessidade de eu responder essa pergunta aqui. Quantos gramas de glicose há em uma ampola de 10 ml a 50%? Porque o 50% me diz quantos gramas existem em 100 ml, mas a minha ampola tem 10. E aí a gente vai fazer uma regra de 3 simples. Inclusive, se você tem dúvida a respeito da regra de 3, eu vou deixar linkado aqui na descrição um vídeo bem legal que eu já fiz sobre isso, um passo a passo para a gente montar uma regra de 3 simples sem nenhuma dificuldade. Mas vamos aqui. Primeiro vamos fazer a regra de 3 e começar por aquilo que a gente já tem. Então, qual é a informação que eu já tenho? Eu já tenho a informação de que é uma glicose 50%, então isso significa que eu tenho 50 gramas em 100 ml. Mas o que eu quero saber, na verdade, não são 50 gramas em 100 ml. Eu quero saber em 10 ml quantos gramas de glicose que eu vou ter. Então o X vai embaixo da pergunta que eu quero responder, que é quantos gramas. Lembra da regra de 3. Unidade é sempre embaixo de unidade. Então eu vou ter aqui o 100 ml e o 10 ml do mesmo lado. Eu vou ter 50 gramas também do mesmo lado do X, que é a minha incógnita, porque afinal a resposta que eu quero receber aqui com essa conta é quantos gramas que eu tenho. Então vai embaixo do grama, tá? Aí a gente monta essa conta, faz aquela operação cruzada, eu vou ter que 100x é igual a 50 vezes 10, aí eu tenho que 100x é igual a 500, e aí eu faço uma conta de dividir. Essa conta aqui é bem fácil, 500 dividido por 100, eu vou ter que x é igual a 5 gramas. Essa resposta me diz o quê? Essa resposta me diz que em uma ampola de 10 ml de glicose 50%, eu vou ter 5 gramas de glicose. Então, se eu precisar administrar 50 gramas de glicose, eu já sei que em uma ampola de glicose eu vou encontrar 5 gramas. E se eu precisar administrar 10 gramas de glicose, eu já sei que em cada uma ampola eu vou ter 5 gramas de glicose, então eu vou precisar de 2 ampolas para fazer essa administração. Então a porcentagem ela é isso, considerar o quanto você tem em 100 ml e então você faz a conta para aquele volume que você precisa. Eu vou dar um outro exemplo aqui que também é bastante comum pra gente, que é o NaCl, que é o cloreto de sódio, a gente usa bastante. O NaCl, ele vem em várias concentrações, então a gente tem a 0,9%, que é o soro que a gente infunde, por exemplo, a gente tem 10%, a gente tem 20%. Esse exemplo que eu peguei aqui é uma ampola de 10%. Então eu tenho uma ampola de NaCl de 10% com 10 ml. O que isso quer dizer? Só para a gente treinar mais um pouquinho. Isso quer dizer que em cada 100 ml de solução eu tenho 10 gramas de NaCl, igualzinho como a gente raciocinou lá no exemplo da glicose, tá bom? E aí a minha pergunta que eu quero responder então é quantos gramas de NaCl eu tenho em uma ampola de 10 ml, tendo em vista que eu não tenho 100 ml, eu tenho 10 ml naquela ampola. Aí eu vou montar a regra de 3 do jeitinho também que a gente já montou no outro exemplo. Então eu sei que eu tenho 10 gramas em 100 ml, mas o que me interessa saber é quanto eu tenho em 10 ml e para isso eu preciso responder essa pergunta e eu vou colocar o X, que é o que eu preciso saber em gramas. Quantos gramas que eu tenho de NaCl numa ampola de 10 ml. Eu vou montar essa conta também, é uma regra de 3. Vamos fazer aquele cruzamento, 100x é igual a 10 vezes 10, 100x é igual a 100 e essa conta é a mais fácil de todas. Eu vou chegar no resultado de que x é igual a
1 grama. Então, o que isso me responde? Isso me responde aquela pergunta que eu fiz anteriormente. Quantos gramas de NaCl há em uma ampola de 10 ml a 10%? A resposta é que em uma ampola de 10 ml de NaCl a 10%, eu tenho 1 grama de NaCl. É só isso. Então você precisa partir sempre daquilo que você tem para descobrir aquilo que você precisa. Essa regra é a regra da regra de 3. E eu vou fazer aqui só um exercício de fixação, coisa de professora, para você entender em outros exemplos também possíveis da nossa prática. Então, se eu tenho uma medicação a 30%, como que eu vou montar essa regra de 3? Eu vou começar dizendo que eu tenho 30 gramas em 100 ml. Se eu tenho uma medicação que é a 40%, eu vou montar essa regra de 3 dizendo que eu tenho 40 gramas em 100 ml. Se eu tenho uma medicação a 0,9%, eu vou dizer que eu tenho 0,9 gramas em 100 ml. E se eu tenho uma medicação a 7,5%, eu vou dizer que eu tenho 7,5 gramas em 100 ml. E embaixo desse 100 ml sempre vai estar o volume da ampola que eu realmente quero saber quantos gramas de tal composto eu tenho ali. Nem é tão difícil assim, não é verdade? Bom, se você curtiu esse vídeo, chegou até aqui, eu vou te pedir para você se inscrever no canal, porque toda semana eu trago conteúdo de muito valor para fazer você se tornar referência na enfermagem. Aproveita e aperta o sininho para você não perder nada disso. E se você quiser saber mais sobre cálculo de medicamento e tem alguma dúvida específica sobre isso, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer questão de gravar um vídeo especialmente para você. Um abraço e até o próximo vídeo.